Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no canal Palavra que dá vida ao homem, dando sequência às lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós queremos falar com vocês acerca da lição de número 3, uma lição muito interessante, muito importante para a gente, e ela fala a natureza do ser humano. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de mandá-lo para todos os seus conhecidos. Nos ajude a propagar a palavra de Deus e alcançar o maior número de pessoas possível, tá certo? Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. A lição de hoje, que é a lição de número 3, que será dada no dia 19 de janeiro de 2020, ela fala da natureza do ser humano. O texto áureo dela diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Muito bem. A verdade prática diz: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Muito importante essa verdade prática. Observe, irmãos, logo de cara que no texto áureo ele diz que o mesmo Deus vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Três partes distintas: espírito, alma e corpo. Muito bem. Para que eles sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. A leitura bíblica em classe, irmãos, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26 em diante, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Outra tradução diz, homem e mulher. Verso 28 vai dizer: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E sujeitai-a e domine-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja que interessante. Primeiro, nós vamos observar que Deus, quando ele começa a criar, ele vai dar uma série de ordenanças e as coisas vão simplesmente acontecendo. Imagine o tamanho do poder de Deus. Ele não se movimenta, ele não levanta, ele não vai lá. Ele diz: haja, apareça, exista. Dê à terra plantas frutíferas, árvores frutíferas, segundo as suas sementes. Produzam as águas do mar animais, segundo as suas espécies. Produzam os céus aves, segundo as suas espécies. Ele simplesmente vai ordenando e as coisas vão acontecendo. Imagine o tamanho do poder desse Deus. Eu não consigo acompanhar, nem consigo imaginar. Está muito além da minha imaginação. Mas tente por um minuto naquilo que você conseguir imaginar como mais grandioso na sua mente. Ele vai ordenando e as coisas vão acontecendo, vão se formando e vão se criando. Mas a Bíblia vai dizer que no verso de número 7 do capítulo 2 de Gênesis, ele vai dizer: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra. Então Deus vai pegar agora uma matéria que já existe, o pó da terra.
Ele não vai agora criar do nada, ele vai criar de uma matéria já existente. Ele vai pegar o pó da terra, ele vai moldar o pó da terra, ele vai dar forma àquilo que era informe e vai criar Adão, corpo físico, material. E vai soprar em seus narizes o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. É um corpo habitado por uma alma que recebe também um espírito. A gente vai ver lá mais na frente com calma. Mas veja que antes disso, ele vai dizer, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quando a gente fala a imagem de Deus, a sua imagem, a semelhança de Deus, não é que no céu Deus seja um ancião de cabelos brancos, de barba longa. Não é essa a ideia. Quando o texto diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança, primeiro veja que é plural. Não é a minha imagem, a minha semelhança, é a nossa imagem. Porque ali nós temos a Trindade reunida trabalhando em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo que quando ele diz a imagem, ele está se referindo aos atributos morais, intelectuais, a consciência. O homem é o único ser que existe e sabe que existe a nível de consciência. Ele sabe o que é estar vivo, ele sabe o que é escolher, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele é pensante. Deus dotou o homem de capacidades e faculdades intelectuais, dotou o homem de capacidade criativa, dotou o homem com livre-arbítrio, deu ao homem uma capacidade que nenhum outro ser na terra tem, apenas o homem, é exclusivo do homem, de maneira que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não no sentido físico, não no sentido de ser a cópia fiel, espelhada de Deus, não nisso fisicamente, mas na capacidade ou na maestria de ser um ser pensante, que raciocina, que entende, que interage, que evolui, que progride, que se relaciona. Essa é a imagem e semelhança da qual Deus está falando. E veja que Deus colocou ali Adão e Eva, homem e mulher, e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. A missão de Adão e Eva eram três. Primeira era glorificar a Deus. Segunda coisa era administrar a terra. A terra foi entregue ao homem. Quando eu falo homem, não estou falando especificamente de Adão, estou falando de humanidade. Foi entregue ao homem, foi dada ao homem. E também foi dada ao homem a instrução ou o dever de crescer, multiplicar e encher a terra. Deus queria que a terra fosse povoada, Deus queria que o homem governasse a terra, Deus queria que o homem tivesse comunhão com Ele, estivesse alinhado com Ele, sintonizado com Ele, andasse com Ele, vivesse com Ele. Essas são as três primícias da criação do homem: interação com Deus, glorificação a Deus e o governo da terra e a multiplicação. Eu falei quatro coisas, mas porque as duas primeiras basicamente é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Muito bem. Na introdução, o autor da lição ele nos fornece uma referência que é o Salmo 139:14. Eu estou aqui na tela, eu vou ler aqui para os irmãos. No Salmo 139, versículo 14, vamos ver o que é que diz lá. Salmo 139:14. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. O salmista está falando da grandeza de Deus, da soberania de Deus, de como Deus é grandioso. E ele diz: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Deus ele cria o homem de uma maneira tão extraordinária, tão avassaladora, tão... como é que eu vou dizer a vocês? De uma forma tão ímpar, tão singular, que é de causar espanto ao salmista. Ele está meditando nas grandezas de Deus e ele está dizendo: de uma forma muito maravilhosa
fui formado. Através de um meio assombroso, o Todo-Poderoso me criou, me formou e me deu vida. Isso é uma coisa extraordinária. Quando nós vamos para o primeiro tópico da lição, a complexidade do ser humano, nós vamos falar de natureza. Em relação a Deus, em relação aos anjos, o homem ele tem uma natureza, digamos assim, um pouquinho mais complexa. Não é que seja superior nem a Deus nem aos anjos, porque isso é impossível. Mas é que a formação do homem é assombrosa e maravilhosa. Quando nós falamos do homem, nós estamos falando de alguém que tem na sua formação 3 materiais distintos e diferentes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas quando a gente olha para Deus, né, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que a essência de Deus é muito simples. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Cristo é a forma física do Deus invisível, que é Espírito. Então, Deus ele é muito claramente definido, ele é Espírito. Né? Eu não vejo Deus, eu não toco Deus, ele é Espírito. Veja como é simples essa definição. Se nós olharmos para o livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo 14, quando Moisés questiona a Deus, a quem eu devo dizer que me enviou? E Deus responde. E Deus vai dizer a Moisés, vai informar Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Deus é Espírito. Deus ele não tem forma física corpórea. Deus não é palpável, Deus não é tangível, ele é Espírito. Ele tem uma natureza diferente da minha, que é corpo, que é carne, que é física. Ele é Espírito. Né? Veja como é simples. Quando nós olhamos a natureza dos anjos, nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Observe que os anjos também são espíritos ministradores que servem a Deus. Eles têm uma natureza semelhante à de Deus, não igual à de Deus, porque Deus, é outro nível, é outro patamar. Está além de todas as coisas, está além da compreensão, está além da capacidade, eterno, infinito, soberano, majestoso, habita na luz inacessível, além das nossas condições. Mas ele também, o anjo, ele é espírito, ou seja, ele tem uma natureza semelhante, parecida com aquilo que a gente conhece de Deus. Mas, quando nós olhamos, né, para o homem, nós nos deparamos com algumas situações um pouco complexas, né? Primeiro, nós sabemos que o homem ele é formado por 3 substâncias ou 3 essências: corpo, alma e espírito. Segundo, que o homem, com a falha de Adão e Eva, eles se contaminaram com o pecado original e eles se tornaram corruptível. Então veja, por exemplo, que um dia os homens terão um corpo semelhante aos dos anjos. Quando nós olhamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 54, vai dizer: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Anjo não morre, Deus não morre, anjo não peca, anjo não falha, anjo não erra. Eles são imunes a esses intempéries, digamos assim, da vida, aos quais eu estou sujeito. Então, eu sou corruptível, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu tenho pecados, eu peco diariamente, eu estou em um corpo corrompido pelo pecado original de Adão e eu vivo em pecado. Então,
A minha carne, ela é corrupta. O meu corpo, ele é corrupto. A minha matéria física está comprometida. Mas o texto diz: e quando isto que é corruptível, eu, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, eu morro, eu envelheço, eu me deterioro, eu. Se revestir da imortalidade, que é dada por Deus através de Cristo, então cumpre-se a palavra, porque está escrita: tragada foi a morte pela vitória, ou na vitória, certo? Então, muito bem. Então, quando eu olho para a natureza humana, eu tenho que olhar, por exemplo, para um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, né? Vamos para o terceiro tópico da lição, a natureza dos homens, né? O homem, ele é um ser que tem um corpo físico. Então diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Deus vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar da minha alma e eu preciso cuidar do meu corpo. Veja aí a tríplice formação do homem, 3 materiais distintos. Nisto nós temos 2 coisas interessantes. Um é a dicotomia. A dicotomia é a formação do homem por uma parte material, física, corpo, e 2 partes imateriais, alma e espírito. E a tricotomia é os 3 elementos que compõem a alma, sendo 2 de cunhos imateriais, ou seja, eu não toco, eu não vejo, eu não tenho como interagir, e um de cunho material. A junção desses 3 elementos me proporciona vida terrena, física, corpórea. A separação destes elementos me prepara ou me conduz à morte. Separa-se corpo de alma e espírito, morte. Se une os 3, vida. Então isso é que faz a roda da vida humana girar, tá certo? É isso que faz a roda da vida humana girar. Quando nós olhamos, por exemplo, para um texto em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 21, diz assim: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Havia acontecido a morte, havia se separado a parte física da parte imaterial, morreu. O profeta intercedeu diante de Deus, a alma e o corpo se reuniram, vida. Então, isto é a natureza humana, tá certo? E dentro dessa natureza humana, nós vamos ter algumas características. Uma dessas características é a capacidade chamada de materialidade. Materialidade. O que é materialidade? Como o nome já diz, é aquilo que é material, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, é aquilo que eu interajo, é aquilo que eu posso manipular no plano físico. Isso é tudo que é material, né? Não tem nenhum mistério, nada muito complicado nesse sentido, é material. Deixa eu pegar aqui para os irmãos um texto, só um minuto, deixa eu achar o texto, eu volto já. Muito bem, irmãos, estamos aqui de volta, achei o texto falando da materialidade. Se nós olharmos o Salmo de número 33, vamos lá. Na verdade, não vamos pegar o Salmo 33, não, vamos pegar uma coisa mais expressiva, para os irmãos verem bem a materialidade. Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó, que é o pó, barro, pego, é matéria, da terra. Isso. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que ele soprou
é imaterial, né? Mas o que ele formou o homem foi pó da terra, foi barro, foi argila, ou seja, matéria. Não há mistério. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu pego. Matéria, tá certo? Então, características do corpo humano, materialidade. Segunda característica do corpo humano, visibilidade ou tangibilidade. O que é isso? É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco. Tangibilidade. Então, se o homem é do pó, se ele é formado do pó da terra, óbvio que eu toco, que eu vejo, eu toco. Visibilidade, tangibilidade. Muito simples, não precisa entrar em muita questão não. E finalmente a outra característica do corpo humano que vale a pena a gente falar é a da mortalidade, ou seja, o homem pecou, a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, então ele trabalhou com o pecado e ele vai receber o salário do pecado, ele vai morrer. Fato. Então nós vimos lá que a nossa natureza ela é mortal, a de Deus é imortal. Deus não morre, os anjos não morrem, eu morro, tá certo? Então essa é outra característica humana, a mortalidade. Muito bem, muito tranquilo isso daqui, muito simples. Vou passar adiante para o vídeo também não ficar muito longo e eu não ficar preocupado se você vai ou não assistir, tá certo? O importante é que você assista, entenda e aprenda. No terceiro tópico, vamos ter a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Quando nós falamos de alma, nós falamos daquilo que está relacionado à sede dos pensamentos humanos, a capacidade de interação através do corpo e dos órgãos que a alma vai utilizar para se comunicar com o mundo externo, para ver, para sentir, para ouvir, para tocar, para falar, para expressar. Alma, né? Quando nós falamos de alma, nós também precisamos falar do espírito. E a palavra de Deus vai dizer que a alma e o espírito, eles estão tão bem alinhados, eles estão tão próximos, eles estão tão vinculados que é impossível eu separar um do outro. Impossível eu separar um do outro. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, vamos olhar juntos o livro de Hebreus. Deixa eu achar aqui. Hebreus. Só um minutinho. Hebreus. Quando nós achamos o livro de Hebreus. Deixa eu facilitar aqui pra gente. Livro de Hebreus. Agora. Muito bem, muito bem. No capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Veja que coisa extraordinária. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito, parte imaterial, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma, do espírito, da medula, corpo, alma e espírito. Então, não tem como eu falar de alma sem falar de espírito. Imagine uma moeda, a moeda tem cara e coroa. A moeda não é moeda sem cara, ela precisa ter a cara. Moeda não é moeda sem a face da coroa, ela tem que ter coroa. Então, aquele espaço que une cara e coroa é uma fina membrana que também une alma e espírito. E é tão fina essa membrana, ela é tão tênue que eu não tenho capacidade para distinguir onde uma termina e a outra começa. Apenas a palavra do Deus eterno é quem tem essa capacidade, tá bom? Então vejamos aqui. A separação do corpo, da alma e do espírito irá gerar para o indivíduo que passar por esta situação aquilo que a medicina normalmente chama e que nós conhecemos por morte. É o término da vida, o término da existência terrena. Tá joia? Isso acontece porque
o homem pecou e todo aquele que peca é digno de morte. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom da vida foi dado através de Cristo Jesus. Essa separação gera aquilo que nós chamamos de morte. Quando nós olhamos o tópico de número 4, o Espírito é o nosso contato com Deus, nós temos lá o que é o Espírito, né? Em termos simples, o comentarista ele coloca aqui na lição, o Espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial. É aqui que entra a dicotomia. O que é dicotomia? É duas partes, imaterial, plano que vai além do físico, junto com a parte material, que é o corpo. Isso é dicotomia. Agora, quando nós olhamos para a parte imaterial da dicotomia, nós encontramos mais dois elementos, que será alma e espírito, que irá compor a tricotomia humana. Vosso espírito, alma e corpo. Muito bem, vocês estão indo bem, bem demais. O elo entre o nosso corpo e Deus. Se nós olharmos uma referência bacana aqui, muito boa aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O Espírito conversa com Deus, identifica-se com Deus em casos sobrenaturais. Nós temos também, podemos pegar uma outra referência, deixe-me ver, no livro de 1 Coríntios capítulo 5, verso 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus. Então, o Espírito que foi dado por Deus, o sopro da vida que foi concedido por Deus. Muito bom, muito interessante. Então, o elo entre o nosso corpo e Deus é por meio de nosso Espírito que a gente se comunica com Deus. A sede da comunhão com Deus, o nosso Espírito. Né? Orai sem cessar, orai em Espírito. Deus busca aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Espírito, a parte material humana que tem elo com Deus, que fala com Deus, que busca a Deus. Jesus, certa vez, ele vai dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne contende contra o Espírito contende contra a carne. O Espírito quer buscar a Deus, a carne quer satisfazer as suas necessidades. Necessidades essas que são as mais variadas possíveis, né? Nós temos aí tanto as necessidades físicas, as necessidades psicológicas, as necessidades da cobiça da alma, né? Da ganância, da avareza, da inveja, da luxúria e vai por aí afora, né? Praticamente a lista dos 7 pecados capitais, o orgulho, né? Isso aí é uma coisa que prejudica a vida do homem, a nossa vida. Mas o Espírito ele tende a buscar a Deus. Nós podemos concluir assim que o homem é um ser extremamente complexo, formado por um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que é sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, mantenedor do universo, e ele forma o homem com corpo, com alma e com espírito. E dá ao homem a capacidade da imortalidade através da pessoa bendita, eterna, justa, soberana e magnífica de Cristo. Através de Adão entrou a morte, através de Cristo entrou a vida e vida com abundância. Eu espero ter podido ajudá-lo, ter conseguido ajudá-lo, acho que fica melhor expressado assim, que você consiga entender essa lição. Lembrando que eu não vou ler a lição para você, eu vou fazer um resumo dos tópicos da lição e tentar passar de maneira coerente para que você entenda. Se ficou dúvida, se ficou pergunta, você vai deixar aqui embaixo, vai mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece, que é estudante da Escola Bíblica Dominical, e vai colocar aqui embaixo. Se você entendeu, se você aprendeu, hashtag eu aprendi. Se você tem dúvida, hashtag eu tenho dúvida, e coloca a sua dúvida, tá certo? Eu vou respondendo na medida do possível. Sempre vou responder, sempre que possível. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima lição, em nome de Jesus.